Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui. Eu gostaria de saudar o deputado Reginaldo Lopes, que dirige esse grupo de trabalho, mas também fazer referência especialmente à professora Isabel Dese, que aqueles que trabalham minimamente com tributo, em algum dia já se dedicaram às suas páginas, à sua obra. Uma satisfação, uma alegria estar fazendo um debate com a presença e a testemunha dos senhores. Queria agradecer aos 3 deputados do Amazonas que indicaram a minha pessoa para que está presente, deputado Adair Filho, deputado Saulo Viana, deputado Sidney Leite. E, como tributarista, eu diria que nós temos uma série de preocupações em relação ao próprio modelo de reforma tributária, sobre regressividade, sobre o custo da obrigação principal, mas o que nós pretendemos fazer aqui, o nosso dever hoje foi de trazer aqui uma preocupação sobre o modelo Zona Franca de Manaus. Eu me pego na palavra do prefeito, que disse assim, há um consenso que a reforma ganham todos. Nesse momento, nesse atual momento da situação nacional, tem um local que perde. E perde de forma muito grave, que é o Estado do Amazonas, que tem na Zona Franca de Manaus o seu motor. Mas a Zona Franca de Manaus, toda vez que a gente começa a falar, eu digo o seguinte, lá vem a chorapada da Zona Franca, aquela maracutaia lá do norte. Então, eu gostaria de enfrentar isso, colocar aqui para as senhoras e para os senhores alguns números, alguns dados, algumas... Eu estou apanhando aqui para fazer andar. Para onde aperto? Para aqui, de que direção? Mas, então, é para responder essas perguntas. É para trazer, suscitar a dúvida e, eu diria, até o interesse na matéria. Não pretendo fazer com que tenha eu vender as respostas, mas que os senhores possam ter, assim, dados positivos, efetivos para fazer essa avaliação. As razões que um dia justificaram a criação de uma Zona Franca de Manaus, hoje elas persistem? Quais são os resultados desse modelo? O que ocorreu, o que aconteceu? Há espaço numa economia moderna para tal modelo? É compatível com o modelo tributário proposto? Então, nós temos de dar essas respostas e verificar o porquê que isso aconteceu. E não há como voltar no tempo para entender por que se colocou no meio da selva um polo industrial. E o fato concreto é que, no início da década de 60, também corria muito forte o debate sobre a internacionalização da Amazônia, sobre a cobiça mundial, e isso se colocou no ângulo do regime militar o que fazer. E uma primeira proposta que estava feita, concretizada, e foi levada para o governo brasileiro, e já tinha o aval do governo brasileiro, é a proposta do Instituto Hudson, que poucos conhecem, mas era a criação de grandes lagos amazônicos que se conectariam o Pacífico ao Atlântico, numa alternativa, inclusive, que eles já viam ao problema do Canal do Panamá. Isso aí traz também uma proposta. A gente faz implementa isto, uma mudança brutal no meio ambiente, e nós vamos criar 2 institutos, o Instituto do Trópico Úmido e o Instituto do Semiárido. Os 2 serão funcionarão em Washington, D.C. Então, há uma reunião famosa, onde o governador do Amazonas, posso voltar aqui, o governador do Amazonas, no Ministério da Agricultura, chuta o balde, aporta tudo. O Amazonas era governado, que eu digo, por um déspota esclarecido, um intelectual, que era Arthur Reis. E ele começa um debate na imprensa, um debate público para desqualificar essa proposta, que transcende a imprensa nacional. Nós temos, assim, excertos aí do Jornal do Brasil, da Folha de São Paulo, mas também do Washington Post e do Le Monde. E isso é o que, na verdade, acaba com aquela proposta que era vista como entreguista. E daí nasce a proposta da Zona Franca de Manaus. Então, para que nós possamos entender, nesse tempo que se passou, eu gostaria de abordar alguns aspectos. Obviamente, o limite do tempo não permite que a gente faça a abordagem mais ampla, mas eu trago alguns pontos para a reflexão, para que a gente possa identificar algumas coisas muito interessantes sobre isso e se apropriar um pouco mais deste fenômeno que é a Zona Franca de Manaus.
Senhoras e senhores, o impacto demográfico. No início desse processo, o Brasil tinha 70 milhões de habitantes. A cidade de São Paulo, 3 milhões e 800, o Amazonas, 720 mil habitantes e a cidade de Manaus, 176. Hoje, pelos dados do IBGE, a população brasileira é de 213 milhões, o que significa um avanço de 200%, crescimento. A cidade de São Paulo, que dos anos 60 para cá é um dos referenciais em termos de crescimento, cresce 244%. O Amazonas vai a praticamente 500%. Mas olhem esse dado. A cidade de Manaus cresce 1.179%. 1.179%. E ela cresce por alguma razão específica? Óbvio e claro. Há um motor econômico na oferta de emprego formal que torna a atração um polo de atração de toda a região, inclusive. Mas um ponto mais importante que eu gostaria que nós tivéssemos atenção é que, no início deste processo, a cidade de Manaus tem 24% da população do Estado. 24% da população do Estado. Hoje, a cidade de Manaus vai num crescendo de concentração que tem, então, 53% desta população. 53% dessa população. Então, é um crescimento e uma concentração que você não encontra em nenhum outro agrupamento brasileiro. A gente só perde para Brasília, por razões óbvias, que em 1960 a gente parte do zero aqui, certo? Mas, o que é mais assim interessante ainda, vamos verificar aqui. Olha, o primeiro quadro, e aí aquela questão de arte, este primeiro quadro mostra o Amazonas. O Amazonas tem 1.560.000 quilômetros quadrados. Para que nós tenhamos a entender qual é a dimensão disso, o Amazonas é maior do que o Sul e o Sudeste somado. É maior do que todos os estados do Sul e Sudeste somado. O Amazonas é maior do que os 9 estados da região Nordeste. Então, se eu tenho aqui, em cada quadrinho desse, significa 10.000 quilômetros quadrados. Senhores, o Amazonas tem 97% do seu território preservado. Então, desses 151 quadrinhos, de 156, é a cobertura vegetal nativa, tal como nós herdamos quando aqui chegaram os portugueses, num determinado corte de história. Um desses quadrinhos é a cidade de Manaus, o município de Manaus. Veja que o município de Manaus tem 11.000 quilômetros quadrados. Mas se nós pegarmos o município de Manaus e no outro quadro e separarmos cada quadro com a 100 quilômetros quadrados, a área urbana da cidade de Manaus, segundo a Embrapa, é de pouco mais de 480 quilômetros quadrados, 500 quilômetros. Desses 500 quilômetros da área urbana da cidade de Manaus, nem 10% é o seu polo industrial. Então, é metade de um quadrinho daquele. Se nós plotássemos o polo industrial de Manaus desse quadro verde, ele seria um pontinho vermelho que ninguém está vendo. Então, nós temos, primeiro, uma brutal concentração de população num espaço urbano mínimo, gerando efeitos para o maior estado brasileiro. E esta área de 50 quilômetros quadrados responde por mais de 80% do PIB do estado do Amazonas. Se nós retirarmos a exploração petrolífera no Vale do Juruá, em Urucu, em Coari, tirarmos também uma outra exploração mineral, o polo industrial de Manaus responde por mais de 90% da atividade econômica do estado do Amazonas. Sim, mas isso aí é bom para o país? Vamos avançar com alguns dados para que a gente possa ter noção. Isso aí é a cidade de Manaus e no estado do Amazonas inteiro para ver essa relevância geográfica, né? Mas vejam, senhores, este dado é muito interessante e eu tenho de tentar concluir. Do ano 2000 para cá, e não está atualizado porque com essa mudança de Ministério da Fazenda para a Economia, da Economia para a Fazenda, os links dos dados se perdem e ficou complicado. Mas vejam bem,
O Estado do Amazonas recolheu 162 bilhões de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. 162 bilhões. Desses 162 bilhões, 42, ao longo desses anos, ficaram no Estado do Amazonas. O Amazonas entregou para a União Federal 120 bilhões de reais. O Amazonas é um dos poucos estados brasileiros que tem uma relação superavitária com a União Federal. Mas é o único estado pobre. É o único estado pobre que tem essa relação. Então, quem tem põe, quem não tem tira. O Amazonas não tem e está pondo. Colocou, nesses primeiros 20 anos deste século, mais de 120 bilhões para a União Federal, mercê da atividade do Polo Industrial de Manaus. Isso são dados da Receita e do Tesouro. Uma outra crítica que se faz ao Polo Industrial de Manaus é o impacto na balança comercial. Olha, ali você tem um grande impacto de importações. Há um case muito interessante, que é do ar-condicionado, onde nós tínhamos o importado tomando conta do mercado brasileiro e nós mudamos a legislação e passamos a pagar no Brasil. Mas veja, o que eu quero mostrar em termos de balança comercial é a natureza, a qualidade, o tipo das importações do Polo Industrial de Manaus. Olhe os números de o que nós estamos importando aqui. Insumos, partes e peças. Não importação de produto acabado. Insumos, partes e peças que são trabalhadas no território brasileiro, que geram emprego, que geram aquela receita pública. Veja que a receita pública que eu me referi ali é única e tão somente as federais. Não falei ainda do imposto estadual. Muito bem. Outra grande questão que se fala é sobre a questão da renúncia. Olha, isso é feito com uma enorme renúncia fiscal. Então, tem um conceito que precisava, eu diria, ir para a massa do sangue do conhecimento dos brasileiros. O modelo Zona Franca de Manaus não tira emprego no Brasil, a Zona Franca de Manaus não tira a oportunidade de produção em outro ponto do território nacional. Tomás, 2 minutos para concluir. Vou tentar aqui agora. Então, o que nós queremos dizer assim? Isso é o modelo onde o presidente Trump resolve taxar o insumo e fecha a última fábrica desses produtos nos Estados Unidos. Vou repetir.